A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um like, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. E antes de nós entrarmos na nossa leitura, eu tenho uma novidade. Hoje nós alcançamos 100 inscritos. Yeah! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Toda honra e toda glória nós damos a Deus. E eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que tem estado aqui conosco, se inscreveu no canal e tem acompanhado esta leitura, tem feito este propósito e assumido este compromisso conosco de ler a Bíblia toda neste ano. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor tem abençoado a sua vida, tem te edificado, desafiado, tem alimentado a sua alma. Então, vocês fazem parte dos primeiros 100 inscritos do canal, hein? Parabéns para vocês e vamos compartilhar, né? Para que mais pessoas possam vir a se inscrever e a ler a palavra do Senhor conosco. Hoje nós vamos fazer uma leitura bem típica desta Bíblia que nós estamos usando para a nossa leitura. Nós estamos seguindo, se você talvez não sabe, porque eu não menciono isso em todos os vídeos. Então, eu achei bom mencionar hoje, explicar hoje. A nossa leitura da Palavra do Senhor é de acordo com a ordem da Daily Bible, in chronological order, 365 daily readings. Essa é uma Bíblia em português. Até o dia desta gravação, eu só encontrei esta Bíblia em inglês e em espanhol. Então, esta Bíblia ela organiza o texto da Palavra do Senhor em ordem cronológica e divide o texto em 365 leituras diárias. E como o texto está organizado em ordem cronológica, nós pulamos, né? Uma hora nós estamos em Êxodo, outra hora em Números, outra hora em Levítico, outra hora em Deuteronômio. É o que tem acontecido nas últimas semanas. E hoje nós vamos começar a leitura das leis. Nós temos lido algumas leis até aqui, mas se você tem acompanhado todas as leituras, você vai lembrar que quando nós terminamos ali Êxodo e começamos a entrar em Levítico, logo em seguida nós vimos que nós dissemos que vamos adiar a leitura das leis para um momento mais à frente. Quando a gente for ler as leis, nós vamos ler elas organizadas por assunto, sabe? Então é isso que nós vamos começar hoje. Então, se você tem o costume de acompanhar comigo na sua Bíblia, você vai ver os textos aqui na tela. Se você acostuma acompanhar só lendo mesmo aqui comigo, então você vai ver o texto do mesmo jeito, tá bom? Mas só para adiantar, nós vamos começar em Êxodo, depois nós vamos ler um pouco em Levítico, depois vamos terminar nossa leitura em Deuteronômio. E serão capítulos diferentes, partes de cada capítulo, mas eu acredito que vai ajudar a nossa compreensão da palavra do Senhor, lendo desta forma. Eu li assim, eu terminei todo o Antigo Testamento este ano passado, seguindo este plano de leitura, e eu achei muito útil para a compreensão do texto da palavra do Senhor, tá bom? Então, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 18 de fevereiro, as leis de Moisés. Este relato aqui que nós vamos ler, estas leis que nós vamos ler aqui, Moisés proferiu isso ao povo aproximadamente 1450 anos a 1400 anos antes de Cristo, aproximadamente. É o que a maioria dos teólogos e estudiosos da palavra do Senhor dizem. Introdução às leis. Neste ponto, em seu segundo discurso, Moisés começa uma exposição das principais leis,
algumas das quais ele dá aqui pela primeira vez, ou pelo menos elas são registradas aqui pela primeira vez, e algumas das quais ele já deu, mas agora explica melhor ou reenfatiza. Como mencionamos em leituras passadas, guardamos a leitura das leis até esta sessão, a fim de reunir o total em uma coleção organizada por assunto. Embora essas leis sejam tradicionalmente conhecidas como as leis de Moisés, é claro que é Deus que é a fonte dessas leis. No entanto, como haverá outras leis de Israel, à medida que a nação se desenvolver mais plenamente, é apropriado distinguir esses primeiros mandamentos, referindo-se a eles como leis de Moisés. A maioria das leis são estabelecidas na forma de estatutos. Outras leis são da natureza de decisões de caso ou deveres éticos. Algumas das leis são dadas para atender apenas a necessidades temporárias ou imediatas, enquanto outras se destinam a durar séculos. As leis devem ser lidas ao povo em horários regulares ao longo de cada ano para que cada pessoa possa aprendê-las e não ter desculpa para não obedecê-las. O propósito explícito de cada lei raramente é dado. No entanto, a maioria das leis destina-se, em última análise, a ensinar os israelitas a respeitar e honrar a Deus, torná-los santos e conscientes de sua separação como um povo especialmente escolhido e aprender a respeitar os direitos de seu próximo. As leis que regulam danos pessoais ou mesmo dietas não são menos significativas do que aquelas que regulam ofertas e sacrifícios, pois todas as leis são essencialmente religiosas. Todas as leis são dadas por um Deus e legislador pessoal a quem o povo jurou fidelidade e prometeu obediência. As leis de Israel às vezes podem parecer cruéis ou desnecessariamente severas, particularmente as penalidades que acompanham determinadas ofensas. No entanto, o que pode parecer cruel e incomum nos tempos modernos deve ser visto no contexto da vida e dos tempos em que os israelitas estão vivendo. A morte e o sofrimento são uma realidade para todas as pessoas desta época, e nas nações vizinhas, reis perversos praticam crueldades indescritíveis ao governar seu povo. Assim, as leis dadas a Moisés são projetadas para elevar a consciência nacional e impor um alto nível de conduta ética. Mesmo a pena de morte é um conceito elevado no ensino do valor da vida humana, e as garantias processuais que são impostas asseguram uma medida de justiça sem paralelo. De fato, os conceitos de devido processo legal e justiça igualitária encontrados dentro desse sistema legal serão incorporados mesmo séculos mais tarde em sistemas esclarecidos do direito moderno. A organização das leis, conforme apresentada nesta seção, é puramente subjetiva e, portanto, não deve ser tomada como uma estruturação autorizada. Devido ao fato de que, em um sistema legal teocrático, todas as leis são basicamente de natureza religiosa, qualquer categorização necessariamente envolve uma certa quantidade de cobertura sobreposta. Em outras palavras, não importa como nós organizássemos as leis da palavra do Senhor, sempre haveria uma lei que encaixaria em várias categorias, sabe? Então, esta organização que nós vamos usar aqui para a nossa leitura é simplesmente uma possível organização. Não é nada especial, não é uma organização inspirada pelo Espírito Santo, nada disso. O texto que nós estamos lendo é o texto da palavra do Senhor, é o texto da minha Bíblia e da sua Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, mas a ordem dos versículos, da forma como estamos lendo, não é nada além de... não foi feito para nada mais do que para ajudar-nos na nossa compreensão. Só isso.
Por exemplo, as leis relativas à saúde e à quarentena se sobrepõem aos ritos de purificação, que pertencem adequadamente a outras regras de cerimônia religiosa. Portanto, sempre que possível, essa sobreposição será indicada. Ok, agora nós vamos começar então com leis religiosas e cerimoniais. O fundamento de todas as leis é o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento que nós vamos ler ele relatado em Deuteronômio, capítulo 5, o finalzinho do versículo 5 até o versículo 7. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Muito bem, o segundo mandamento assegura fidelidade ao único Deus verdadeiro e vivo. Idolatria proibida. Agora é Deuteronômio 5, dos versículos 8 ao 10. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, não preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus proíbe a adoração a imagens de todo e qualquer tipo, e ele castiga todos aqueles que adoram imagens, todos aqueles que odeiam a Deus, ele castiga. Mas ele usa de misericórdia para todos aqueles que se humilham, se arrependem e amam a Deus. Ele usa de misericórdia para com esses. Vamos continuar então. Leis contra a idolatria e o paganismo. Sacrificando a deuses. Agora nós vamos lá para Êxodo 22, só o versículo 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Ponto final. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor. E lembre-se, né, quando nós vemos Senhor escrito em todas as letras maiúsculas, é o nome de Deus, é Jeová. Quem sacrificar aos deuses que não são Jeová e não sacrificar somente a Jeová será destruído. Referindo-se a deuses. Êxodo 23, versículo 13. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Não podemos nem pronunciar os nomes dos outros deuses. É o que Deus exigiu do povo de Israel. Fazendo deuses fundidos. Este versículo aqui está tanto em Êxodo 34, 17, como em Levítico 19, 4. Nós estamos lendo o Levítico 19, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fazendo outras imagens. Levítico 26, versículo 1. Não façam ídolos para vocês, nem levantem imagem de escultura, nem coluna. Coluna era uma forma que as nações pagãs faziam para adorar seus deuses. Nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pilares de madeira. Agora nós vamos a Deuteronômio 16, versículos 21 e 22. Não estabeleçam um poste da deusa Aserá. Deusa Aserá era uma entidade que os cananeus adoravam. Era uma entidade muito popular no meio dos cananeus. Não estabeleçam um poste da deusa Aserá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construírem para o Senhor seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. E aqui não está falando de colunas para moradias, né, para casas, para prédios, não. São colunas que o povo cananeu levantava
como uma forma de adoração, como uma forma de marcar um certo local e dizer que aquele local ali estava sendo dedicado a Aserá, e a Aserá seria adorada naquele local. Deus está proibindo esse tipo de prática. Filhos de Moloque, Levíticos 20, dos versículos 1 ao 5. E também temos o mesmo estatuto em Levíticos 18, 21. O Senhor disse a Moisés: diga também aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porque entregou um de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Esse entregar, amados, entregar filhos a Moloque é literalmente sacrificar, é queimar os filhos vivos, é matar os filhos em cima de um altar em oferenda a este demônio, esta entidade que os cananeus chamavam de Moloque. Se o povo da terra fechar os olhos para o que esse homem fez, ao entregar um de seus filhos a Moloque e não o matar, então eu voltarei o meu rosto contra esse homem e contra sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que o seguem e se prostituem com Moloque. Nesse caso aqui, o povo de Israel tinha que executar a justiça, a punição, a sentença de morte, a pena de morte contra um homem ou uma mulher, uma família que levasse os seus filhos a oferecer a Moloque. Sacrificar os seus filhos, matar os seus filhos, né? Separação dos pagãos. Deuteronômio 14, versículos 1 e 2. Vocês são filhos do Senhor. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. Não façam cortes em seu corpo, nem rapem a parte da frente da cabeça, por causa de algum morto. Porque vocês são povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor os escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serem o seu povo próprio. Essa era também práticas dos cananeus, cortar os seus corpos durante um culto a Moloque e a Aserá e a Baal, a outros demônios, deuses falsos. Eles cortavam o seu corpo, cortavam o seu cabelo de uma certa forma. Eles faziam isso nos seus dias de luto. Eram práticas pagãs que Deus não permitia que o seu povo fizesse, porque o seu povo era um povo separado, era um povo santo. Santo significa separado. Então Deus queria que o seu povo fosse diferente e não praticasse as abominações que os povos pagãos praticavam. Práticas de luto. Levítico 19, versículo 27 e 28. Não cortem o cabelo nas têmporas, nem danifiquem as pontas da barba. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Esta aqui não é uma proibição de corte de cabelo em geral, não é uma proibição de aparar a barba para o homem, mas sim na prática semelhante à prática dos pagãos, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, né, dos filisteus, destes povos que faziam isso em seus cultos pagãos. Deus não permite que o seu povo repita essas práticas. Deus não permite que o seu povo faça essas coisas. O povo de Deus tinha que ser santo, separado dos outros povos. Evitando aliciamento. Deuteronômio 12, versículos 29 ao 31. Quando o Senhor, seu Deus, eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações, depois que elas foram eliminadas de diante de vocês.
Não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram os seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Então aqui Deus está alertando o povo: olha, não procurem nem saber. Se vocês não sabem ainda todos os detalhes das práticas religiosas deste povo, que eu vou entregar a vocês, eu vou destruir este povo, vocês vão conquistar este povo, eu vou usar vocês para destruir. Quando este povo sumir da terra, não vai procurar saber como é que eles faziam os cultos deles, não, porque tudo que eles faziam era abominação a mim. Se vocês forem procurar saber, vocês vão ficar curiosos, essa curiosidade vai ficar martelando na cabeça de vocês vão começar a querer fazer igual eles. Não faça, gente, nem procure saber como é que esse povo fazia os cultos deles, porque o que eles faziam era abominação a mim. Vamos continuar então. Solicitadores de idolatria. Deuteronômio 13, dos versículos 6 ao 11. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, isso é, um judeu, um israelense igual você, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, sua esposa, você ama ela, ou um amigo íntimo, um amigo de confiança, uma pessoa honesta, né, que até aqui você não tem motivo nenhum para duvidar dessa pessoa, um amigo íntimo a quem você tem contado segredos e você conhece os segredos desse amigo. E se uma dessas pessoas chegar em segredo disser: vamos servir outros deuses, deuses que você não conhecia e que nem os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concorde com ele, não dê ouvidos a ele, não ouça essas pessoas, não olhe para ele com piedade. Olha, também, não olhe com piedade, não o poupe, nem o esconda. Pelo contrário, você certamente o matará. Israel foi instruído a matar qualquer pessoa, qualquer israelense que viesse sugerir que a pessoa tinha que adorar a falsos deuses. Deus mandou matar. Você será o primeiro a levantar a mão contra ele para o matar. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Você está entendendo aqui o que está acontecendo? Essas pessoas rebeldes, essas pessoas que recusaram a adorar o verdadeiro Deus, esses israelenses, né, que se deixaram levar pelas nações pagãs, agora estão vindo querer convencer outros israelenses a abandonar o Deus verdadeiro e adorar a falsos deuses. Deus está mandando matar essas pessoas. Por quê? Porque se o povo de Israel voltar ou ir adorar a deuses falsos, a ira do Senhor vai se levantar contra eles. E eles serão espalhados, como Moisés já avisou, eles serão espalhados por todas as nações do mundo, serão escravos de todas as nações. E aí, o passado deles, que era no Egito, a casa da servidão, Deus libertou eles deste passado, não é verdade? Mas se eles abandonarem o Senhor, Jeová, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, é exatamente para essa situação que Deus vai mandar eles de volta. Então Deus está falando: olha, vocês não podem deixar vivo qualquer ímpio no meio de vocês, qualquer pessoa mal, qualquer pessoa que rejeita o meu nome, que ativamente, conscientemente, insistentemente quer fazer vocês pecar.
vocês têm que matar, cortar o mal pela raiz, né? Não é assim que é a expressão, cortar o mal pela raiz? É exatamente isso que Deus está exigindo do povo. Por quê? Porque é uma nação separada para o Senhor, para que Deus, através dessa nação, cumpra a promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, que através da descendência deles, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Então essa nação, Israel, tem que obedecer ao Senhor. Vamos continuar? E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de vocês. Outra coisa que vai acontecer, Israel, quando vocês executarem juízo contra esta pessoa, matar esta pessoa que está tentando fazer vocês se desviarem do caminho do Senhor, todas as outras pessoas, todos os outros filhos de Israel vão temer. Isso vai colocar o temor no coração das pessoas. Então isso vai servir de lição para os outros. Vamos continuar. Cidades idólatras. Deuteronômio 13, dos versículos 12 ao 18. Se em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá para morar, vocês ouvirem dizer que homens malignos saíram do meio de vocês e incitaram os moradores da cidade, dizendo: vamos servir outros deuses, deuses que vocês não conheceram, então vocês devem inquirir, investigar e perguntar com diligência. Aqui nós temos um princípio do procedimento de lei, né? O procedimento de investigação para averiguar as informações e confirmar tudo, para que uma pessoa inocente não seja condenada injustamente. Então aqui nós vemos aqui o cuidado de Deus em instruir o seu povo a ser justo, até mesmo quando vai aplicar uma pena severa. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação foi praticada no meio de vocês, então certamente vocês deverão matar a fio de espada os moradores daquela cidade. Nós estamos falando aqui de homens malignos, como o texto aqui falou, homens malignos, não são pessoas à toa, não são pessoas simples, humildes, não são pessoas confusas ou enganadas, não. São pessoas malignas que estão desviando o povo de Israel conscientemente. Essas pessoas Israel deve matar a fio de espada, os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Depois ajuntem todo o seu despojo no meio da praça e queimem a cidade e todo o seu despojo como oferta total ao Senhor, seu Deus. E a cidade ficará um montão de ruínas para sempre. Nunca mais deverá ser edificada. Também, nada do que for condenado deverá ficar nas mãos de vocês, para que o Senhor se afaste do furor da sua ira, seja misericordioso e tenha piedade de vocês e os multiplique, como jurou aos pais de vocês. Tem uma recompensa para a nação de Israel se eles obedecerem ao Senhor aqui. Deus vai fazer tudo isso, vai multiplicar, vai ter misericórdia deles e vai abençoar o povo. Isto se vocês ouvirem a voz do Senhor seu Deus e guardarem todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que façam o que é reto aos olhos do Senhor seu Deus. Agora vamos ler sobre punição por idolatria. Deuteronômio 17, dos versículos 2 ao 7. Se no meio de vocês, em alguma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, aparecer algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor seu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá, sirva outros deuses e os adore, ou faça isso com o sol, a lua ou todo o exército do céu. O exército do céu são todos os planetas, todas as estrelas, tudo que nós vemos no céu à noite. A Bíblia refere a isso como o exército do céu. O que eu não ordenei, Deus nunca ordenou que o povo de Israel fizesse isso, adorasse o sol, a lua, as estrelas, nunca. Deus sempre falou: adore somente a mim, Jeová, o Senhor. E se isto lhes for denunciado e vocês o ouvirem, então devem indagar bem,
Está vendo aqui novamente o justo processo da justiça, né? De investigar, indagar e procurar saber a veracidade dos fatos. E se for verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, devem levar o homem ou a mulher que fez este malefício aos portões da cidade e apedrejá-los, até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então, não pode executar a pena de morte quando é a palavra de um contra o outro. Tem que haver mais do que uma testemunha, 2 ou 3 ou mais testemunhas. E outra coisa, a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Então, se alguém chegar para Moisés, posteriormente para Josué, Eleazar, para os chefes das tribos e disser, olha, eu vi esse camarada aqui, ó, fulano de tal aqui, eu vi ele adorando a outros deuses, levando os seus filhos para sacrificar e tudo. E aí aparecer mais 2 ou 3 pessoas para confirmar essa história, essas pessoas serão as primeiras a lançar as pedras. Porque se essas pessoas estiverem mentindo, estiver fazendo uma acusação, uma calúnia, uma acusação falsa, né, uma calúnia contra este indivíduo, essas pessoas vão ser obrigadas a seguir em frente com a acusação e lançar mão de pedras e apedrejar o inocente. E aí Deus vai requer da mão dos acusadores mentirosos. Então, em tudo aqui, nós vemos a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, ao dar essas leis para que a nação de Israel seja uma nação exemplar para todo o restante das nações do mundo. Nunca se houve um código de lei tão justo como as leis que Deus deu ao seu povo Israel. Vamos continuar. E assim eliminarão o mal do meio de vocês. Apenas um lugar de adoração. Deuteronômio 12, dos versículos 1 ao 15. Depois nós vamos pular o 16, vamos direto ao 17 e ler até o 22. Depois vamos pular para o 26 e ler do 26 ao 28. Tudo isso está aqui junto. Eu removi os números dos versículos só para facilitar a nossa leitura, para não nos distrairmos. Mas se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 12, dos versículos 1 ao 15, você vai ver a primeira parte aqui da nossa leitura, nesse momento aqui em diante, depois o versículo 17 ao 22, depois do 26 ao 28. São estes os estatutos e juízos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias que viverem na terra que o Senhor, o Deus de seus pais, lhes deu por herança. Destruam por completo todos os lugares onde as nações que vocês irão expulsar serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, queimem os postes da deusa Aserá, despedacem as imagens esculpidas dos seus deuses e façam com que o nome desses deuses desapareça daquele lugar. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. E isso será o tabernáculo por um momento, por um tempo, né? E depois, posteriormente, nos dias de Salomão, será o templo. Deus permitirá que Salomão construa o templo e a presença do Senhor virá ao templo e habitará no templo. Então Deus está falando que o povo de Israel tem que procurar este único lugar, este lugar singular que Deus vai determinar como lugar de adoração. E para nós hoje, este lugar não é um lugar físico. Este lugar é uma pessoa. Este lugar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o templo
de Deus, que não foi feito por mãos de homens, e aonde toda a plenitude da divindade habita. Cristo é o lugar para onde nós devemos ir adorar. Cristo é a pessoa, Cristo é o Filho do homem, como ele mesmo se referiu. Ele é aquele que nos leva e abre o caminho para nós chegarmos até o Pai. Então este lugar hoje é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. É nele que nós adoramos a Deus, é através dele, é por ele que nós fazemos todas as coisas. Na época de Israel era um lugar físico ainda, era o tabernáculo e depois, posteriormente, o templo. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo o que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. É exatamente aquilo que nós vimos Deus falar lá atrás em Números, né? Quando deu as ordens de todos os sacrifícios que tinha que ser levado ao tabernáculo. Nós estamos vendo aqui a repetição daqueles estatutos. Vocês não farão como hoje estamos fazendo aqui, cada um segundo melhor lhe parece, porque ainda não entraram no descanso e na herança que o Senhor seu Deus lhes dará. Novamente, o descanso, a herança, é o quê? É o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso shabat, né? Ele quando nós aprendemos dele, nós alcançamos descanso para as nossas almas. Quando nós tomamos o jugo dele, nós vemos que é leve o seu jugo. Então, tudo isso que nós lemos aqui está mostrando, está apontando para o Senhor Jesus. As ofertas, né, tudo aquilo que os israelenses tinham que levar ao templo, ofertas e dízimos e primogênito dos animais, tudo, o melhor que os israelenses tinham, eles tinham que levar ao tabernáculo, assim também nós, o melhor de nós precisamos oferecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas forças, o melhor dos nossos talentos, tudo isso nós oferecemos àquele que ofereceu o seu tudo por nós, a sua vida na cruz do Calvário por nós. Então, tudo isso nós oferecemos ao Senhor. Mas vocês, vamos continuar aqui, mas vocês irão passar o Jordão e morar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará por herança. Ele lhes dará descanso de todos os seus inimigos ao redor, e vocês viverão seguros. Então haverá um lugar que o Senhor, seu Deus, escolherá para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar vocês levarão tudo o que eu lhes ordeno, os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam e tudo o que tiverem decidido oferecer ao Senhor em cumprimento a um voto. E vocês se alegrarão diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, os seus servos e as suas servas, e os levitas que moram nas cidades em que vocês vivem e que não têm porção nem herança entre vocês. Cuidado! E aí parece que Deus abre aqui um parênteses para lembrar o povo de Israel. Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo o que lhes ordeno. Então, quando falamos de oferecer holocaustos, Deus está dizendo para Israel, haverá um lugar, será o tabernáculo, depois o templo. Neste um lugar é onde vocês vão para oferecer os seus sacrifícios a mim, ao Senhor. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus, para esclarecer para o povo
que eles não estão sendo proibidos de comer carne, matar animais para sua alimentação diária. Não. A proibição aqui é sacrificar animais ao Senhor em qualquer lugar que não seja o templo, o tabernáculo e depois o templo. Sacrifícios ao Senhor têm que ser feitos somente no tabernáculo e depois no templo. Mas matar animais para o mantimento, a alimentação, não tem problema. Deus permite que o povo de Israel coma carne em qualquer lugar, qualquer cidade em que eles estejam. Vamos continuar aqui. Todos vocês, tanto os que estiverem impuros, como os que estiverem puros. Por que esse detalhe aqui, impuros e puros? Porque uma pessoa que estivesse impura não podia oferecer sacrifícios ao Senhor. Então ela não podia levar o seu animal para ser sacrificado ao Senhor. Ela tinha que esperar os 7 dias de purificação para depois poder ir ao tabernáculo levar o seu animal para ser sacrificado. Isso não é o caso quando estamos falando de matar o animal para comer, para alimento. Não tem problema, tanto o impuro quanto o puro pode fazer isso. Poderão comer assim como se come carne de gazela ou de veado. O que é a forma de comer carne de gazela ou de veado? Gazela e veado não são animais que o Senhor aceitava como sacrifício. Os animais que o Senhor aceitava como sacrifício era o boi, era o carneiro, era o cordeiro, era o bezerro, né? Esses eram animais que o Senhor aceitava como sacrifício. Gazela e veado não. Então, não havia um procedimento de uma cerimônia religiosa ao matar uma gazela para comer ou matar um veado para comer. Então, da mesma forma, se o povo de Israel estivesse matando um animal que pode ser oferecido ao Senhor, mas eles estão matando esse animal longe do templo, longe do tabernáculo, e estão fazendo isso simplesmente para uma refeição do dia, daquela semana, eles vão matar o animal normal, do jeito que eles matavam e preparavam a gazela e o veado, né? Cortando o animal, deixando o sangue escorrer todo, cair no chão, não pode comer sangue, nós vamos ver isso adiante. Então, todo aquele procedimento ainda aplica, mas não tem uma cerimônia religiosa que acompanha matar um animal para alimentação diária. Vamos continuar aqui. Nas suas cidades, vocês não poderão comer o dízimo do cereal, porque esta é uma parte que é guardada para oferecer no templo, nem do vinho, nem do azeite, nem os primogênitos das vacas e das ovelhas, nem nenhuma das ofertas que tiverem prometido, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas que vocês prepararam. Essas coisas todas aqui são coisas que foi prometida para oferecerem ao Senhor. Essas ofertas só poderão ser comidas diante do Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor, o Deus de vocês, escolher. Isso se aplica a vocês, a seus filhos e filhas, a seus servos e servas e aos levitas que moram nas cidades onde vocês vivem. Todo mundo dentro da nação de Israel tem que obedecer este estatuto. Vocês se alegrarão diante do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. Tenham o cuidado de não desamparar o levita durante todo o tempo em que vocês viverem naquela terra. Lembrando, né, que o levita não tinha herança própria. O levita era concedido aos levitas terras entre todas as tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel tinham que ajudar a sustentar os levitas, que seriam os obreiros do tabernáculo, né? E posteriormente do templo do Senhor. Quando o Senhor, seu Deus, ampliar o território de vocês, como ele lhes prometeu, e vocês disserem, queremos comer carne, porque este é o seu desejo, vocês poderão comer carne, segundo o seu desejo. Se estiver longe de vocês o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome, vocês poderão matar das vacas e ovelhas que o Senhor lhes tiver dado, conforme lhes ordenei.
aquelas que o Senhor deu a vocês, não as primogênitas. Os primogênitos dos animais está dedicado ao Senhor. Os restantes dos animais vocês podem comer, conforme o Senhor lhes ordenou. E comerão a carne nas cidades em que estiverem morando, segundo todo o seu desejo. Porém, vocês devem comer destas carnes como se come carne de gazela ou de veado. E nós já falamos sobre isso, né? Não tem uma cerimônia religiosa, existe um procedimento padrão de deixar o sangue escorrer do animal e assar o animal, não comer a carne crua e tudo isso, né? Esses procedimentos. E delas, tanto as pessoas impuras como as puras podem comer. Também, como falamos anteriormente, como não é uma oferta ao Senhor, não está matando o animal para comer como parte de uma cerimônia religiosa perante o Senhor, não tem problema, as pessoas impuras também podem comer junto com as puras. Porém, as coisas que tiverem consagrado daquilo que lhes pertencem e as ofertas prometidas, vocês devem pegar e levar para o lugar que o Senhor escolher. E ali, sobre o altar do Senhor, seu Deus, vocês oferecerão os seus holocaustos, a carne e o sangue. Derramem o sangue dos seus sacrifícios sobre o altar do Senhor, seu Deus. Porém, a carne vocês podem comer. Guardem e cumpram todas essas palavras que eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, para sempre, quando fizerem o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Então, nós concluímos aqui a nossa leitura de hoje. Eu gostaria de saber de você, o que você achou deste formato da leitura. Eu sei que nós temos usado esse formato, né, nas leituras passadas, mas hoje foi bem... Nós pulamos bastante, né? Nós começamos aqui, depois fomos ali, começamos em Êxodo, depois Levítico, depois Deuteronômio, depois voltamos a Levítico e tal. Então eu gostaria de saber de você, se isso ajudou, se isso atrapalhou. Eu valorizo muito a sua opinião, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que você achou. E desde já agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco, seu compromisso, sua dedicação à leitura da palavra do Senhor. Hoje é o 49º dia que nós estamos lendo a palavra do Senhor todos os dias juntos. E como eu disse no começo, nós chegamos a 100 inscritos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E isso só pôde acontecer com a sua ajuda. Então Deus te abençoe por isso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a fazer isso, tá bom? Se inscrever, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Quem sabe, se Deus nos abençoar, nós nos chegamos aí a 150 inscritos, não é verdade? Eu creio que Deus pode fazer isso, amém? Se você crê, ajude-nos aí divulgando este vídeo, tá bom? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta aqui lendo a maravilhosa palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.